Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou fazer um esquema um pouco diferente, que é fazer uma resenha ou um resumo de um livro. O livro chama The Rhetoric of Free Speech in Late Antiquity and the Early Middle Ages, ou traduzindo, A Retórica da Liberdade de Expressão na Antiguidade Tardia e na Alta Idade Média, da Irene van Henswold, que é um livro muito interessante que eu vou tratar. Bom, o início da Idade Média não é um período tradicionalmente associado à liberdade de expressão. Ainda é amplamente aceito que a liberdade de expressão declinou no final da Antiguidade e desapareceu por completo no início da Idade Média, apenas ressurgindo na Renascença, quando as pessoas finalmente e supostamente aprenderam a pensar e falar por si mesmas novamente. Desafiando essa imagem tenaz, Irene van Henswold revela que houve espaço para críticas e dissidências políticas nesse período, desde que os críticos empregassem a retórica certa e aderissem aos papéis programados. Esse estudo da retórica da liberdade de expressão, de 200 a.C. até mais ou menos 900 d.C., explora as regras culturais e performances retóricas que moldaram as práticas de entrega de críticas desde a Antiguidade até a Idade Média, examinando as estratégias retóricas das cartas e narrativas dos homens no final da Antiguidade e início da Idade Média, e algumas mulheres que se aventuraram a falar a verdade aos poderosos. Abre aspas. O que podemos aprender com os manuais retóricos de Quintiliano e de outros retóricos antigos é que a liberdade de expressão é o resultado de negociações intrínsecas dentro de qualquer sociedade sobre quem pode falar, durante quanto tempo e em que circunstâncias. Fecha aspas. Outra citação, abre aspas. A noção de parresia, que pode ser traduzida como liberdade de expressão ou discurso franco ou franqueza, ao falar a verdade, surgiu na literatura grega por volta do século V a.C. O privilégio foi, no entanto, concedido apenas a cidadãos livres do sexo masculino e não se estendeu a mulheres, estrangeiros, imigrantes e escravos. No século III a.C., quando a democracia em Atenas deu lugar a uma oligarquia e, eventualmente, à autocracia, a parresia deixou de ser um privilégio institucional para falar livremente em reuniões públicas para se tornar uma prática pessoal e ética de falar a verdade. Fecha aspas. A parresia passou a ser vista como a virtude por excelência de um seleto grupo de filósofos, cuja opinião era considerada valiosa por levarem uma vida virtuosa e, portanto, terem acesso à verdade. Os históricos elaboraram ainda mais a definição ética de parresia em conexão com o autoconhecimento e o autocontrole. No mundo romano, parresia foi adotada como um empréstimo grego, mas a liberdade de expressão também tinha seu próprio nome, latino, que era libertas. Essa palavra foi usada para denotar o estatuto de liberdade do cidadão, bem como a sua liberdade de expressão. O fato de libertas poder significar tanto liberdade de expressão como estatuto de liberdade mostra o quanto os dois valores estavam ligados no pensamento romano e sublinha o fato de que a cidadania e um estatuto de liberdade eram um pré-requisito para a liberdade de expressão. Quando os historiógrafos romanos elogiaram a liberdade de expressão de certos indivíduos que ofereceram conselhos francos ou honestos, ou que corajosamente enfrentaram um governante, os ideais da república continuaram a ressoar no uso do termo libertas. No entanto, o estranho que falava livremente continuou a figurar na história romana, nomeadamente como a personificação da oposição política. Suetônio contou no seu Vida dos Césares como o imperador Vespasiano tolerou a franqueza de seus amigos e a impudência dos filósofos, enquanto Tácito tendia a atribuir a liberdade de discurso para homens fora do Senado, como Áticos, amigo de Cícero, que se esquivara da política e se recusava a expressar lealdade a um determinado partido, mas cuja opinião era valorizada por todos. Na democracia ateniense, a parresia era um privilégio cívico. No período helenístico, tornou-se um dever moral, e em Roma, o discurso franco se tornou ligado à arte da persuasão nos tribunais. Autores como Cícero e Sêneca
cujas ideias foram influentes na formação do pensamento ético cristão, conectaram o ideal romano de oratio libertas ou libertas ao ideal estoico de restringir as próprias paixões. O orador e filósofo ideal, segundo Cícero, tinha suas paixões sob controle e falava com constância, estabilidade mental ou autocontrole. A palavra parresia ocorre frequentemente nos livros do Novo Testamento grego, em particular no Evangelho de João, nos Atos dos Apóstolos e nas Epístolas Paulinas. Agir com parresia significava agir com ousadia e coragem, assim como o discurso pode ser revelado, transparente e franco, sem recorrer à capa do discurso figurado, também as ações de uma pessoa podem ser abertas, ousadas e claras. Os estudos de Mike de Jong e Jint Nelson foram especialmente fundamentais para criar consciência do fato de que, nas cortes de Luís o Piedoso e de Carlos o Calvo, as críticas ao governante eram toleradas, desde que apresentadas de acordo com práticas estabelecidas e aceitas de fazer críticas. As principais fontes desse livro são as cartas de autores como Santo Hilário de Poitiers, falecido em 368, Santo Ambrósio de Milão, falecido em 397, e Santa Gobardo de Lyon, falecido em 840, que tinham a reputação de serem francos. A parte 1 é composta por 5 capítulos. Começa com um capítulo sobre a liberdade de expressão dos mártires, como Policarpo, final do século II, Perpétua, falecida em 202, e Piônios, falecido no século III, conforme representado nos relatos do seu martírio. É seguido por um estudo de caso sobre o bispo Hilário de Poitiers, que empregou os tropos do martírio para se autodenominar um forte defensor da ortodoxia contra o Ariano, imperador do anticristo Constâncio II. O capítulo 3 trata do papel do filósofo pagão na sociedade antiga, como Temístios, que advertiu o imperador Ariano Valente, 363 a 78, a ser tolerante com os cristãos nicenos. Mostra como, ao longo do século IV, eremitas, monges e bispos cristãos seguiram os passos dos filósofos pagãos e assumiram a prerrogativa de falar a verdade para o poder. O capítulo 4 é um estudo de caso das cartas de Santo Ambrósio de Milão, o bispo que ficou famoso por repreender o imperador Teodósio depois do massacre de Tessalônica. Ambrósio tornou emprestado o capital simbólico do filósofo da corte de expressão livre para criar a persona pública de um bispo independente que falava a verdade ao poder. Na parte 2, deixamos o mundo mediterrâneo antigo tardio e nos voltamos para a Europa ocidental medieval. Começa com um capítulo sobre o papel do homem santo e franco, representado nas cartas e narrativas merovingias. No capítulo 6. Esse capítulo é dedicado a memoráveis contadores da verdade, como Santa Genoveva, falecida em 520, São Nicétios, falecido em 561, São Colombano, falecido em 615, e São Leodegar, falecido em 675. É seguido por um estudo de caso do bispo Gregório de Tours, falecido em 594, que enfrentou o rei merovingio Chilperico. Capítulo 7. O capítulo 8 centra-se no papel do conselheiro franco e no gênero da literatura consultiva a partir de cerca de 750, quando este gênero começou a florescer, atingindo seu auge no período que é frequentemente referido como o Renascimento Carolíngio. O capítulo 9 é uma análise das cartas de Agobardo de Lyon, falecido em 840, que se baseou nas tradições clássicas para legitimar suas críticas ao imperador Luís o Piedoso. A parte 2 termina com o estudo de caso, capítulo 10, que trata de uma carta, nomeadamente a carta atribuída ao Papa Gregório IV, na qual um autor desconhecido insta os bispos da França a falarem francamente com o imperador Luís e persuadi-lo a tomar um rumo certo de ação. O discurso da liberdade de expressão foi apropriado, transformado, cristianizado e ganhou um lugar na sociedade da Antiguidade Tardia e na Alta Idade Média, onde continua a ser praticado por indivíduos que falavam aos seus governantes para corrigir o curso da política. Vamos agora aos estudos de caso. O primeiro estudo de caso é de Santo Hilário de Poitiers, que viveu do ano 300 a 368, e assim como um cidadão romano gozava do privilégio de liberdade de expressão, resultante do seu estatuto livre
Como cidadão do Império Romano, Hilário e outros cristãos possuíam liberdade de expressão porque eram livres em Cristo. Hilário redefiniu a libertas romana como libertas apostólica. Hilário tratava o imperador ariano Constâncio II com respeito, como se ele tivesse sido enganado por maus bispos arianos e que deveria defender a ortodoxia. E fala que deve se cercar de bons conselheiros e ouvir os verdadeiros bispos como ele. No entanto, quando o discurso educado não funcionava, ele tentava de outra maneira, sendo mais rígido. Deve-se notar que Hilário não foi o único bispo que se aventurou a escrever uma invectiva contra Constâncio. O bispo Santo Atanásio de Alexandria escreveu um panfleto depreciativo contra o imperador por volta de 358 e São Lúcifer de Cagliari escreveu nada menos que 5 tratados provocativos atacando Constâncio entre 355 e 361. São Lúcifer de Cagliari usa termos fortemente abusivos para atropelar Constâncio, como carnifex, que quer dizer torturador, canalha, leno, que quer dizer bordeleiro, vípera, que quer dizer víbora, pestes, que quer dizer praga ou maldição, e sentina, que quer dizer escória. Pode ser um tanto surpreendente da nossa perspectiva moderna ver bispos devotos como Hilário, Atanásio e Lúcifer usando uma linguagem tão obscena e direta. Jerônimo, embora basicamente concordasse com os pontos de vista de São Lúcifer de Cagliari, disse que não apoiava a linguagem que ele usou nas críticas. No entanto, São Lúcifer também era admirado pela sua coragem em enfrentar um imperador herético tal como Hilário e Atanásio. Encontramos também a persona do conselheiro de confiança, também nos escritos de Isaac de Nínive, que modelou o seu ideal ascético de liberdade de expressão privilegiada para com Deus na imagem do cortesão que gozava de proximidade com o governante e participava dos seus segredos. A parresia, no sentido de acesso privilegiado, era concedida a pessoas próximas do governante, enquanto a parresia, no sentido de crítica franca ou de conselho não solicitado, era frequentemente atribuída a alguém de fora. Vemos essa postura, por exemplo, no discurso de Temístio ao imperador Constâncio II, que reinou de 337 a 361, e no discurso de Sinésio de Cirene sobre o governo imperial dirigido ao imperador Arcádio, que governou o Império do Oriente de 383 a 408. Em virtude de sua vida reclusa, acreditava-se que um filósofo desenvolvia certas qualidades, como equanimidade, força de caráter e constância, que o tornavam, aos olhos de seus contemporâneos, a pessoa certa para intervir no mundo ao seu redor. Poderíamos reconhecer um verdadeiro filósofo pelo seu caráter constante e pela ausência de orgulho, arrogância e ambição. Resumindo, sendo estranhos à hierarquia palaciana, os filósofos eram considerados conselheiros e críticos independentes. Não devendo lealdade a ninguém, acreditava-se que eles tinham a coragem e independência de espírito para enfrentar o imperador e expressar uma opinião que ninguém mais ousava expressar. É falado também dos eremitas e monges apresentados como contadores de verdade nas narrativas cristãs eram, tal qual como os filósofos, antes deles, figuras solitárias devotadas a uma vida de contemplação. Tal como os filósofos estoicos ou os filósofos do ascetismo cristão dominaram as suas paixões através de práticas ascéticas e cultivaram as virtudes que lhes permitiram enfrentar o poder de uma forma autocontida, corajosa e tranquila. Tal como o filósofo da corte, atribuía-se ao homem santo a capacidade de detectar vícios ocultos e apontá-los de uma maneira talvez dolorosa, mas eficaz, como um médico competente trataria um paciente. O bispo Gregório Nazianzeno, falecido em 390, conhecido por sua franqueza, enfatizou a sua autoridade ascética em vez de qualquer autoridade que derivasse do seu estatuto episcopal e do seu papel na sociedade, quando proferiu um discurso dramático ao imperador Teodósio I em 381 no Concílio de Constantinopla. Bom, o segundo exemplo agora é sobre Santo Ambrósio, que viveu de 340 até 397. O caso de Santo Ambrósio e o imperador Teodósio é o mais emblemático da história. Embora todo mundo lembre do caso do massacre de Tessalônica feito pelo imperador e Ambrósio o obrigando a fazer uma penitência pública para poder se reconciliar com a igreja, outro caso é mais interessante. Em 388, os cristãos em Calínicum
incendiaram uma sinagoga judaica. Teodósio ordenou ao bispo que financiasse a reconstrução da sinagoga como compensação e punisse os cristãos que estiveram envolvidos no incêndio. Ambrósio se opôs às medidas punitivas de Teodósio, que, em sua opinião, eram muito severas, e exortou o imperador a revogar sua sentença. Ele argumenta que a decisão de Teodósio de obrigar o bispo de Calinício a reconstruir a sinagoga mostra um favor indevido aos judeus e envia a mensagem errada aos cristãos. Os cristãos deveriam abominar as práticas pérfidas dos judeus, diz Ambrósio, e não a ajudar na construção de suas sinagogas. Mas antes de expor seus principais argumentos sobre por que o imperador deveria revogar sua ordem, Ambrósio começa a sua carta implorando-lhe que ouça os seus apelos. Abre aspas. Peço-lhe que ouça pacientemente o que eu tenho a dizer, pois se sou indigno de ser ouvido por vocês, também sou indigno de oferecer sacrifícios por vocês, de receber seus votos e orações. Então você realmente não ouvirá o homem que você gostaria que orasse por você? Assim como não cabe ao imperador negar a liberdade de expressão, liberta-se sende, também não cabe ao padre abster-se de dizer o que pensa, pois nenhuma qualidade é tão popular e adorável em vocês, que são imperadores, quanto o seu apreço pela liberdade, mesmo no caso daqueles que são seus subordinados no serviço imperial. Na verdade, esta é a diferença entre os bons e maus príncipes, que os bons amam a liberdade, os maus a escravidão. Mas um sacerdote nada é tão perigoso diante de Deus ou tão vergonhoso entre os homens como não declarar livremente o que pensa. Fecha aspas. E temos outra citação. Nada é tão perigoso para um sacerdote diante de Deus ou tão vergonhoso entre os homens como não declarar livremente o que pensa, escreve Ambrósio. Esta é uma referência indireta à já mencionada passagem do Vigia de Ezequiel 3,18. Ao dizer que nenhum imperador pode negar a liberdade de expressão, ele apela a valores ligados ao cargo do imperador romano. Ele lembra o princípio de que o respeito pela liberdade, libertas, é o que sempre distinguiu um bom governante romano de um mau governante. Este era um tema familiar nos panegíricos. O exemplo de Santo Ambrósio inspirou muitos bispos e cristãos da Antiguidade Tardia e da Alta Idade Média. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a vida dos monges, que dominaram o século III, IV, principalmente. Já os monges ascetas tinham outra ideia de parresia. É revelador que na regra de São Bento, que viveu de 530, a franqueza, em palavras ou em ações, é denotada pela palavra praesumptium, isso quer dizer teimosia ou arrogância. Um monge deve vencer esse mau hábito e libertar-se do desejo de falar o que pensa. Como diz o 6º capítulo da regra de São Bento, a permissão para falar, licentia loquendi, raramente deve ser concedida a discípulos perfeitos, pois o silêncio é melhor remédio contra os pecados da língua. A regra de São Bento concede permissão para falar em certas ocasiões, desde que não se envolva em conversas rudes e frívolas, mas fale moderadamente. São João Crisóstomo, bispo de Constantinopla, que escreveu muito sobre a parresia, escreveu um panegírico sobre São Bábilas por volta de 380. Bábilas, o bispo asceta de Antioquia, em 250, foi considerado um mártir porque morreu na prisão em circunstâncias obscuras. Enquanto os filósofos gregos, segundo João, eram governados por paixões irracionais, empregavam mais liberdade do que o necessário, ou menos do que o exigido, a parresia de Bábilas era bem medida, porque era governada pela moderação e pela discrição. Adaptações posteriores da história de Bábilas de João Crisóstomo afirmam que esse imperador era Felipe o Árabe, que reinou de 244 a 249. Mas João não menciona seu nome, de acordo com as convenções do gênero panegírico. Na opinião de João, os monges eram os herdeiros da sua parresia. Quando necessário, deixavam a solidão de suas celas no topo das montanhas para interceder junto das autoridades em nome dos oprimidos. Em segundo lugar, a história de João sobre Bábilas e um governante anônimo, incluindo as suas adaptações posteriores, exemplifica como os ideais ascéticos não substituíram, mas sim reformularam o discurso tradicional da parresia. Bispos como São João Crisóstomo, São Gregório Nazianzeno,
São Basílio de Cesareia e São Gregório Grande trouxeram os valores ascéticos do silêncio, do autocontrole, do discurso moderado para apoiar os ideais clássicos de liberdade de expressão. Todos familiarizados tanto com a vida contemplativa quanto com a vida ativa, mas os méritos do silêncio e também com as virtudes da fala apontaram as vantagens de ambas. Bom, agora vamos falar sobre o caso de São Nicésio de Tréveris, que viveu de 513 a 566. Abre aspas na citação dele. Você está derrotado e amarrado, porque é filho do diabo e inimigo da justiça, disse o bispo Nicésio de Tréveris ao imperador bizantino Justiniano, que reinou de 527 a 565. O bispo queria que o imperador soubesse que, abre aspas, toda a Itália, toda a África, bem como a Espanha e a Gália, amaldiçoam o teu nome enquanto choram por tua condenação, fecha aspas. Ocasião que levou Nicésio a escrever sua carta com palavras fortes foi um edito que Justiniano havia emitido em 544 que desencadeou uma disputa comumente conhecida como a controvérsia dos 3 capítulos, em homenagem a 3 escritos teológicos que foram condenados pelo edito de Justiniano. A condenação levou uma onda de protestos no Ocidente Latino. Nicésio acusou Justiniano de ser um defensor dos hereges Nestório e Eutiques e chamou, ou melhor, ordenou ao imperador que se retratasse. Abre aspas. Se você não retratar o que ensinou e proclamar abertamente, eu errei, eu pequei, anátema sob Nestório e Eutiques, você se entregou ao sofrimento eterno junto com eles, fecha aspas. No entanto, se olharmos para além dos julgamentos estilísticos modernos e prestarmos atenção ao conteúdo da carta de Nicésio, deve-se notar que o bispo de Tréveris não estava exagerando quando escreveu que as suas objeções contra o edito de Justiniano foram amplamente compartilhadas na Itália, Espanha, Gália e África. Temos evidências de protestos vindos de outras áreas, entre as quais está um panfleto escrito por Facundus, bispo de Herminiane, no norte da África, em meados do século VI. Nesse panfleto, Facundus encoraja os seus colegas bispos a falarem contra o imperador, invocando o exemplo do bispo Ambrósio como modelo de libertas cristãs. Nicésio também é acreditado por repreender o rei merovingio Teodorico por seus pecados em diversas ocasiões, tomando posições contra o rei Teodeberto na igreja, excomungando o rei Clotário mais de uma vez por seus atos ilícitos. Bom, agora vamos falar de São Leodegar de Antum, que viveu de 615 a 679. Foram selecionadas cartas e vidas de santos que foram escritas na França entre 550 e 750. Nas fontes selecionadas encontramos homens santos galo-romanos, francos, visigóticos, anglo-saxões e irlandeses por se aventurarem a criticar os que estão no poder. Fouracre identifica 18 bispos que foram assassinados na França entre 580 e 754, muitas vezes como resultado da sua oposição a um governante, como o bispo Desidério de Vienne, falecido em 611, Alnemund de Lyon, falecido em 660, Sigobrand de Paris, falecido em 665, São Laudegard de Antum, falecido em 676, e Prajetos de Clermont, falecido em 676. A Passio de Leodegar foi escrita no início da década de 680, logo após a morte do protagonista. Segundo o autor da Passio, o bispo Leodegar repreendeu o rei Childerico II por mudar os costumes do reino e por se casar com seu primo irmão. Alguns anos depois, Ebroin convenceu o rei de que Childerico havia sido assassinado por instigação de Leodegar. O bispo foi novamente preso e, após um julgamento simulado, foi degradado e condenado a novo exílio em Fécamp, na Normandia. Perto de Sarcines, ele foi levado para a floresta por ordem de Ebroin e decapitado. Bom, temos agora então o exemplo de Santa Genoveva, que viveu do ano 423 a 512.
Na vida da Santa Virgem Genoveva de Paris, do século VI, o autor, que pode ter sido um monge ou clérigo da escola de Tours, compara explicitamente as virtudes e feitos de Genoveva aos de Martinho de Tours. Tal como Martinho, Genoveva cura os doentes, expulsa demônios, liberta prisioneiros, representa os interesses dos pobres e dos oprimidos e vem a socorro quando a sua cidade está sitiada. Segundo o autor, o rei Childerico tinha em alta estima a Santa Virgem de Paris, embora às vezes desejasse evitar que ela se intrometesse em seus assuntos. Um dia, ao sair da cidade, conta a autora, Childerico ordenou que os portões fossem fechados para que Genoveva não pudesse resgatar os cativos que pretendia executar. Quando Genoveva foi informada das intenções do rei, ela imediatamente partiu para salvar a vida dos cativos. As pessoas ficaram maravilhadas, explica o autor, ao verem o portão da cidade se abrindo sozinha quando Genoveva tocou nele sem chave. Ela ganhou a presença do rei e convenceu a não decapitar seus cativos. Bom, agora voltando para outros lugares, temos na Espanha São Mazona de Mérida, que nasceu no século VI e morreu no ano 605. O bispo Mazona, que ocupou o bispado de Mérida desde cerca de 570 até sua morte. Em sua vida de Mazona, Paulo o Diácono relembra um período em que o reino visigótico era governado por um rei ariano, e a cidade de Mérida tinha um bispo ariano e também um bispo católico. Paulo descreve Mazona como um homem de caráter firme, que repreendeu o rei ariano Leovigildo, como era seu dever, e repudiou a sua heresia. Ele nos conta que o rei Leovigildo, que reinou de 568 a 586, convocou um debate entre Mazona e seu rival Suna, bispo da comunidade ariana de Mérida. Em jogo estava a igreja de Santa Eulália, que ambas as partes cobiçavam para si. Paulo conta como Mazona venceu o debate graças à sua eloquência superior e habilidade de debate, e assim conquistou a igreja de Eulália para o partido católico. Mas Suna era uma péssima perdedora, diz Paulo, e começou a tramar contra o homem de Deus, sussurrando acusações nos ouvidos do rei ariano. Leovigildo removeu Mazona de sua sé e o trouxe diante dele. Enfurecido pela imperturbabilidade ou constante de Mazona, o rei finalmente o dispensa de sua presença e o coloca em um mosteiro. Depois de Mazona ter estado no exílio por 3 anos, diz-no Paulo, a Santa Virgem Eulália apareceu a Leovigildo em um sonho. Ela o agride fisicamente e exige que Mazona seja reintegrado em Mérida. Então, Leovigildo, que teme novas surras da santa, liberta Mazona do exílio. Bom, agora temos São Columbano, que nasceu em 540 e morreu em 615. Quando a reputação do homem santo chegou aos ouvidos do rei merovingio Sigeberto, que reinou de 561 a 575, conta Jonas, o rei convidou Columbano à sua corte, para ver por si mesmo que tipo de homem ele era. O rei ficou muito impressionado com o aprendizado de Columbano e o honrou com grande honra, assim como o resto de sua corte. Quando chegou o dia em que Columbano desejou deixar o palácio novamente, o rei implorou-lhe que permanecesse no reino da Austrásia. Columbano continuou a aconselhar e a admoestar o sucessor de Sigeberto, Teodorico, e ele repreendeu o rei severamente por ter compartilhado sua cama com concubinas em vez com a sua esposa legítima. Quando Columbano se recusou a ceder às ameaças e intimidações, foi feito prisioneiro e enviado para Besançon. O rei lombardo Agilulfo, que reinou de 590 a 616, que era um adepto do arianismo, parece ter estado preocupado com os efeitos perturbadores que o cisma teve nas igrejas sob domínio lombardo. Ele pediu a Columbano, recém-chegado à Itália, que escrevesse ao Papa Bonifácio e lhe pedisse que mediasse o conflito. Falar livremente como um amigo contrasta com falar como um estranho. Um amigo poderia dizer coisas que um estranho não poderia.
Ele era apenas um rude peregrino irlandês, um tagarela careca, um habitante do fim do mundo, e ainda assim foi ele que tomou coragem para falar com ele. Columban implica que, no seu país de origem, não existe uma hierarquia estrita que determine quem pode falar com quem, com base no estatuto, persona, como é o caso no continente, mas sim com base no bom julgamento, ratio. Temos agora o exemplo de São Gregório de Tours, que nasceu em 538 e morreu em 594. Em 580, o bispo Gregório de Tours, falecido em 594, foi acusado de traição e convocado para comparecer perante um concílio. O ex-conde de Tours, Leodaste, informou ao rei Chiperico, que governou de 561 a 84, que Gregório estava conspirando contra o rei e planejava entregar a cidade de Tours a seu sobrinho Childeberto II. De acordo com Leodegaste, Gregório também espalhava calúnias maliciosas sobre a rainha Fradegunde, alegando que ela teve um caso com o bispo Bertrand de Poitiers. O rei Chilperico, que considerava uma calúnia contra sua esposa um insulto direto a si mesmo, não encarou as acusações levianamente. Ele convocou um conselho de todos os bispos de seu reino, em sua vila de Berny-Rivière, para investigar o assunto e convocou Gregório para se defender. Mas o julgamento teve um resultado positivo para o bispo, que foi inocentado de qualquer suspeita, e para o rei, que se mostrou um governante justo. Mas depois o rei Chilperico emitiu um decreto sobre a Trindade, que afirmava que nenhuma distinção deveria ser feita sobre as pessoas da Santíssima Trindade. Salvius, o bispo de Albi, no entanto, rejeitou as propostas do rei com ainda mais veemência que São Gregório. Segundo Gregório, ele teria rasgado o decreto em pedaços se conseguisse alcançar a folha de pergaminho que estava escrito. Assim, o rei Chilperico foi forçado a mudar de ideia. Bom, temos agora a figura interessantíssima do grande Alcuino de York, que viveu de 735 a 804. Ele foi diácono da Nortúmbria, que era o reino no norte da Inglaterra, e também enfatizou a importância da eloquência e do bom conselho para um governante afortunado e eficaz. Em seu diálogo sobre retórica e virtudes, um manual de conselhos destinado novamente para o rei Carlos Magno. Na década de 780, Alcuino juntou-se a um grupo de estudiosos da corte a convite do rei e tornou-se um dos principais conselheiros de Carlos Magno. Em meados da década de 790, Alcuino escreve várias cartas de advertência nas quais questiona, muito educadamente, o tratamento duro de Carlos Magno aos saxões e a política de conversão forçada na cristianização da Saxônia. Ele escreve que eles devem ser persuadidos da verdade do Evangelho e não forçados a aceitar o cristianismo. As cartas de advertência de Alcuino chegaram à corte carolíngia em 796. É difícil dizer se Carlos Magno mudou a sua política em relação aos saxões em resposta às admoestações de Alcuino, mas é surpreendente que a segunda capitulação saxônica de 797 seja muito mais branda que a primeira. Bom, agora falaremos sobre o período do século IX, que é o declínio do domínio carolíngio, onde os manuais retóricos que discutiam parresia, licentia ou oratio libera, como a retórica ad Herennium e os institutos de oratória de Quintiliano, não estavam amplamente disponíveis e podem ter sido conhecidos apenas por um punhado de estudiosos. No século IX, porém, quase todas as bibliotecas do reino carolíngio possuíam uma cópia da Etimologia de Santo Isidório de Sevilha, que continha uma definição de parresia como um discurso cheio de liberdade e ousadia. Na Assembleia de Attigny, em 822, o imperador Luís expiou os erros que cometeu aos membros da sua família, que retirou da cena política quando sucedeu ao trono de seu pai Carlos Magno. Como estudioso da corte e abade leigo Einhard assegura ao filho do imperador Luís Lotário, numa carta de advertência, abre aspas, Deus sabe que eu te amo e é por isso que eu te admoesto com tanta ousadia. Não considere a inutilidade da pessoa que admoesta, mas a salubridade do conselho. Fecha aspas.
Temos agora o exemplo de Santo Agobardo de Lyon, que viveu de 779 a 840. O arcebispo Agobardo de Lyon foi um admoestador que se apresentou como um crítico de fora, embora ocupasse uma posição mais elevada na hierarquia eclesiástica que Alcuino, Enhard ou o poeta Teodulfo. Novas descobertas revelam que Agobard, venerado como santo em Lyon, desempenhou um papel importante na deposição do imperador Luís em 833 em Soissons. Em 818 ou 819, enviou ao imperador um tratado sobre os perigos do adocionismo, uma heresia cristológica hispânica que havia sido condenada por Alcuino e outros como heresia no final do século VIII. Nesse tratado, denominado Contra os Ensinamentos de Félix, Agobardo trata das ideias de Félix, bispo de Urgel, falecido em 818, que havia morrido recentemente no seu exílio em Lyon. Os ensinamentos de Félix foram refutados por Alcuino durante uma disputa pública na corte de Aachen, em 799. Nas cartas que podem ser datadas da fase inicial da carreira episcopal de Agobardo, quando ainda esperava obter o favor de Luís, ele se refere a si mesmo como humilde servo de Luís, indigno de falar sobre assuntos dignos e insignificante demais para falar sobre grandes coisas. Ele expressa opiniões fortes sobre justiça e ortodoxia, mas toma cuidado para não ofender Luís, desculpando-se antecipadamente por qualquer ofensa que seus conselhos e advertências possam causar. Ele implica que o imperador será punido por transgredir os cânones sagrados se não agir contra o abuso da propriedade da igreja, e o mesmo acontecerá com todos os participantes da assembleia, se não avisarem o imperador e não o convencerem de que ele deve corrigir um erro. Na Assembleia de Worms, em agosto de 829, Luís revisou os arranjos de sucessão feitos em Aachen em 817. Agobard desaprovou esses novos arranjos e temia que eles desalojassem a estabilidade do reino. Pouco antes da Páscoa de 833, ele escreveu sua última carta a Luís sobre o privilégio da Sé Apostólica para persuadir o imperador a aceitar a proposta do Papa de mediar as negociações com seus filhos rebeldes. Na véspera da Batalha de Hochfeld, o imperador Luís foi abandonado por suas tropas. Acredita-se que Agobardo fez um sermão naquela mesma noite no acampamento dos filhos imperiais que pegaram em armas contra o pai. Dessa vez ele expressa suas críticas ao imperador e ao palácio sem reservas, num tom de voz que só pode ser descrito como amargo. No século IX, aparentemente, havia mais espaço para críticas e oposições políticas do que os historiadores da França dos séculos XVII e XVIII poderiam imaginar. Agora falaremos sobre o caso do Papa Gregório IV, que viveu de 790 até 844. Conforme já foi falado, em 833, às vésperas da Batalha de Hochfeld contra seus filhos, o imperador Luís foi abandonado por suas tropas. A deserção aconteceu numa planície da Alsácia chamada Hochfeld, que pouco depois passou a ser conhecida como Campus Mendace, o Campo das Mentiras, ou lugar onde a fidelidade morreu. As negociações foram complicadas pela chegada inesperada do Papa Gregório IV, que atravessou os Alpes para mediar o conflito entre o imperador e seus filhos. Se Luís estivesse disposto a ouvir o Papa, a deserção poderia não ter acontecido, mas como o imperador fechou os ouvidos aos seus críticos e até se recusou a ouvir os conselhos do Papa, seus homens o abandonaram. Parece que alguns bispos que eram leais ao imperador ameaçaram proibi-lo e separar suas igrejas da comunhão com Roma, se ele agisse de alguma forma em relação ao imperador sem seu consentimento. Será que estavam com medo de se posicionar contra o imperador? Eles não se atreveram a falar? Gregório exorta os bispos a levarem a sério os seus deveres como bispos. É sua responsabilidade alertar Luís e falar a verdade em todos os momentos, não apenas como bispos, mas especialmente como homens fiéis do imperador, que lhe prestaram o juramento de fidelidade. Gregório argumenta que os bispos que falaram francamente com o imperador para corrigir o curso da política não são de forma alguma infiéis a ele. Pelo contrário, é um sinal de fidelidade que os bispos falam o que pensam e conduzem o imperador de volta ao caminho da justiça.
Cerca de 30 anos depois de Gregório persuadir os bispos do reino de Luís a tomarem uma posição, o Papa Nicolau I, falecido em 867, usou o termo libertas em uma carta circular em 875 aos bispos e arcebispos do reino do rei Lotário II, falecido em 869, na qual ele adverte os bispos a se manifestarem contra a tentativa de divórcio do rei. Uma carta de 875, dedicada ao tema da Fides ao rei, intitulada Por que devemos permanecer fiéis ao rei Carlos, o arcebispo Hincmar de Reims cita a carta de Ambrósio a Teodósio, dizendo, abre aspas, como não cabe ao imperador negar a liberdade de expressão, portanto, não cabe a um padre abster-se de dizer o que pensa, fecha aspas, e, abre aspas, num padre nada é tão perigoso diante de Deus ou tão vergonhoso entre os homens como não declarar livremente o que ele pensa, fecha aspas. Bom, para finalizar então e concluir esse livro maravilhoso, podemos dizer que na Antiguidade Tardia e na Idade Média, na Alta Idade Média, o exilado e o estrangeiro eram precisamente as pessoas que não tinham o direito de falar livremente no direito romano. Ao adotar deliberadamente essas posições não convencionais, os primeiros contadores da verdade medievais encontraram uma voz para expressar opiniões indesejáveis. Como mostram esses exemplos da Antiguidade Tardia e do início da Idade Média, o status de estranho se tornou parte do desempenho da liberdade de expressão. Geoffrey de Vinsauf conectou mais uma vez a retórica da liberdade de expressão às virtudes da honestidade e da justiça, quando definiu licentia como a figura retórica com a qual alguém censura honesta e legitimamente os seus superiores e amigos sem ofender. E podemos terminar com esse vídeo com a frase final do livro, onde ela fala, abre aspas, como espero ter demonstrado nesse livro, os primeiros retóricos modernos não precisam recuar até a antiguidade clássica para ver do que se tratava a liberdade de expressão. Eles poderiam recorrer a uma tradição que nunca desapareceu durante a Idade Média. Fecha aspas. Bom, é isso. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.